Muito bom, estamos agora na prova de Física da FUVEST, segunda fase de 2024. Questão número 1. Um estudo recente feito por pesquisadores do Caltech mostrou que desde o início do século XXI, o volume de gelo acumulado no Oceano Ártico durante o inverno diminuiu de cerca de 6.000 quilômetros cúbicos. Redução em grande parte impulsionada pela mudança na espessura do gelo, passando de um padrão denominado plurianual para outro padrão conhecido como gelo marinho sazonal. Recomendo as aulas do professor Ricardo Feliciano sobre aquecimento global. Segundo os autores do estudo, o gelo mais antigo e plurianual tende a ser mais espesso e, portanto, seu derretimento é mais demorado. À medida que esse reservatório de gelo antigo marinho do Ártico se esgota e o gelo sazonal passa a predominar, espera-se que a espessura e o volume globais do gelo marinho do Ártico diminuam, o que é normal segundo o professor Feliciano. Existe uma oscilação periódica aí de congela e derrete. Estime em quilogramas o acréscimo na massa de água no oceano devido ao degelo no Ártico desde o início do século XXI. Então tá. Eu preciso aplicar uma equação que envolva este degelo, ou seja, é um calor latente. Vamos lembrar aqui os dados, né? Ele deu que diminuiu cerca de 6.000 quilômetros cúbicos e ele quer a massa. Então eu tenho que transformar esse volume em massa. Quem faz isso é a densidade. Então vamos lá à nossa resolução. Veja que aqui eu peguei aqueles 6,10 a terceira quilômetros e já trabalhei quilômetros para metros cúbicos. Por quê? 1 quilômetro cúbico é 10 a terceira metros ao cubo. Por isso o expoente 9 no metro cúbico. E 1 metro, gente, tem 100 centímetros. Pensa no ao quadrado. É 100 ao quadrado, 10 a quarta. No caso, né? Perdão, é ao cubo, né? Então, ao cubo, 10 a sexta. Daí eu cheguei nesse valor em centímetros cúbicos. 10 a nona, porque era quilômetro cúbico. 10 a sexta, porque agora é centímetro cúbico. Tudo isso junto dá 6, 10 a 18, que vezes a densidade dá 5,5210 a oitava gramas, que trabalhando com quilogramas divide por 1.000, 1,5210 a 15 quilogramas. Então essa seria a ideia principal, gente, trabalhar com grandezas, unidades de medida de física, que é tranquilinho, não? Tem que ser tranquilo, gente, isso aqui. Letra B. Sabendo que a área do Oceano Ártico é aproximadamente 1,510 a sétima quilômetros quadrados, se todo esse gelo perdido formasse uma camada sobre a superfície desse oceano, qual seria a espessura? Bom, nós temos aqui um cálculo de volume, né? Foi dado um volume total, um volume de 6.000 quilômetros cúbicos. Nós temos uma área de 1,510 a sétima quilômetros quadrados. Portanto, nós podemos chegar a uma altura. A câmera não está ajudando. Foco, minha filha. Foco. Uma altura de 4, 10 a menos 4 quilômetros. O que dá por volta de 0,4 metros. O que dá para nós, portanto, 40 centímetros. Seria essa a resolução dessa questão. Bem tranquila também. Não tem nada de física por enquanto, hein, gente? Tem só umas geometrias aqui, nada complexo, hein? Vamos à próxima agora. Letra C. Estime a mínima quantidade de energia para derreter completamente uma tonelada de gelo inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso perceber, meus caros, que temos dois calores a calcular, o sensível e o latente. Primeiro, meu gelo tem que chegar a zero, né? Muito importante essa análise gráfica. Eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius e aqui a caloria. Menos 20
tem que aquecer até 0. E de 0 ele vai derreter. Então eu tenho gelo muito gelado, gelo a 0 graus Celsius. E agora aguinha. Existe um calor sensível e um calor latente. E eu preciso desses dois calores calculados. Calor sensível, que macete. Calor específico sensível ele deu, variação de temperatura 20, massa 1000 quilogramas. Veja que aqui no caso o texto não se refere, né, mas estime a mínima quantidade de energia para derreter completamente 1 tonelada. Perdão, o texto fala, né, senhor professor? 1000 quilos, está dito no texto. Com isso nós chegamos a esse valor em joules só para esquentar o gelo. Aí eu pego aquela 1 tonelada e multiplico pelo calor latente, que também foi dado, está aqui embaixo, a 3,10 a quinta joules por quilograma. Por isso que eu estou usando as unidades em quilograma. Chegamos a 3,10 oitava. Isso tem que somar com 4,10 a sétima. Lembrando que para somar esses números, né, seria interessante escrever aqui 30,10 a sétima, para que fique com a mesma base, daí 34,10 a sétima joule. Essa seria a resposta da primeira questão de física da querida FUVEST. Bem fácil essa questão.